Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos iniciar mais uma das nossas aulas. Hoje eu estou iniciando com vocês o módulo de legislação, módulo 4, né, onde vocês irão trabalhar os seguintes tópicos: a legislação específica e a ética de trabalho, né? Então, pessoal, gosto de frisar sempre no início, né, de cada módulo, né, o que eu estou fazendo com vocês. A gente está vendo duas, se vocês, assim, já estão acostumados com o termo matéria, né? Então, a gente está vendo as duas matérias, né, a legislação do trabalho, né, o que eu tenho ali dentro do meu trabalho, dentro da parte bancária, né, e a ética, né, a parte de ética. Né? Como que eu devo me portar, como que a empresa deve se portar comigo, né? Isso é muito importante. Então a gente vai trabalhar temas dentro desse nosso módulo. E para ele se tornar bem atrativo, eu parti para a prática. Né? Em vez de ver legislação, a gente vai ver isso de forma prática, né? Bem dinâmica, né? Por mais que seja hoje através de texto, mas ela é bem dinâmica, ela é bem interessante, principalmente para os jovens que ainda não iniciou na carreira, no mercado de trabalho, né? Então vai ser bastante útil, né, todo o conhecimento. E para quem já iniciou também, porque vamos dizer, está fazendo uma faculdade, está buscando um programa de aprendizagem, essa unidade vai ser válida, né? Esse módulo vai ser válido como um todo. E pretendo trazer bastante pontos interessantes, que normalmente nos gera dúvida, né? Então isso daí é bacana, pessoal. Vamos ver então. Olha só, dentro dessa unidade, então vamos começar a trabalhar a legislação específica. Eu vou passar o slide aqui, pessoal. Então, dentro dessa unidade, a gente vai trabalhar, né, dentro da legislação específica. Nessa aula, nós vamos trabalhar o que seria a aula 1 e 2. Né? Na aula online, a gente acaba trabalhando mais tópicos de uma vez, né? E isso é muito bom, muito positivo, porque a gente consegue explicar mais, né? E com um tempo bem menor, né? Porque eu preciso ser direto ao assunto. E às vezes dentro da sala de aula, a gente acaba perdendo bastante tempo. Às vezes a gente vai explicar uma dinâmica e outra, e a gente acaba perdendo bastante tempo. Então, aqui eu tento trazer bastante resumido, mas de uma forma bem positiva. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre a legislação específica. Então, pessoal, olha só, eu dividi essa parte da aula em dois pontos. Eu vou falar um pouquinho sobre o aprendiz e sobre o estagiário. Porque hoje, todo jovem da idade de vocês, entre 14 até 25 anos, 26, porque quem for seguir para estágio, independente da idade, né, ele estando cursando uma faculdade, ou estando cursando ensino médio, ou fazendo um ensino técnico, ele vai ter direito de fazer um programa de estágio. Ele vai poder correr atrás de uma empresa que vai dar essa possibilidade de fazer o estágio. Então, vamos lá. A gente tem que, então, prestar bastante atenção, porque isso daqui vai ser muito válido na vida de vocês. Perfeito, pessoal? Então, vamos lá. Primeiramente, né, eu sempre gosto de começar. O que é o programa? Então, eu deixei ali bem especificado a lei do aprendiz. Depois, se vocês puderem buscar essa lei para maior detalhamento,
Mas, normalmente, o programa de aprendizagem e o programa de estágio, ele é um programa social. Vou chamar um ponto bem importante quando eu estiver falando sobre o estágio. A princípio, era algo bem social, né? Então, é inserir os jovens no mercado de trabalho, para que eles cheguem com mais competência, né? Que eles tenham a oportunidade de ganhar experiência e não chegar zerados, né? No ponto de trabalho. Quando eles começarem a trabalhar, né? Já estão o quê? Já estão um profissional formado, né? Eles já têm uma gama de conhecimento. Ainda mais quem teve a oportunidade de participar de vários programas de aprendizes, dos 14 até os 24 anos, eles já têm quase 10 anos de experiência, né? Então isso daí acontece muito nas grandes cidades. Hoje a gente tem oportunidade com Três Rios, que tem um giro muito grande de emprego. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, entendeu? Então por isso que essa aula é bem bacana. Eu tentei ser bem direto e alertar vocês, né, para vocês não perderem essas oportunidades que vocês têm de buscar tanto um estágio ou um programa de aprendiz. Então, quem pode fazer o aprendiz? A inscrição nessa oferta, o candidato deverá ter a idade entre 14 e 24 anos e estar matriculado ou estar frequentando escola, cursando ou ensino fundamental ou médio, caso ainda não tenha concluído o ensino médio. Então vamos ressaltar aqui, pessoal. Quem ainda está estudando entre o ensino fundamental e médio, se ele não tiver matriculado em nenhuma escola, ele corre o risco de perder o programa dele de aprendizagem. Então ele tem que estar estudando. Esse é um dos primeiros pontos que eu quero ressaltar. Ah, mas professor, eu já terminei o ensino médio. Preciso estar estudando? Não, se você já terminou o ensino médio, você não precisa estar estudando. Você pode participar do programa de aprendizagem, né? Para quem já está fazendo uma faculdade, é uma excelente ideia, pois hoje o programa de aprendizagem tem pagado mais do que um estágio. Então, é uma forma de ganho bem lucrativa. Então, isso daí é interessante, pessoal, estarem pensando nesses pontos, né? Do que é lucrativo para a gente, né? E o programa de aprendizagem, alguns estágios são, vamos dizer assim, a empresa precisa de um estagiário, mas não significa que ela vai ficar com o estagiário. O aprendiz não. Se ela contratar alguém para trabalhar como aprendiz, corre o risco dessa pessoa ser contratada pela empresa. Então isso é muito bacana. Gravem isso porque é interessante para vocês como alunos, né, de um curso que dá uma abrangência muito grande para a área administrativa, não só para o banco. Então, fiquem atentos a isso. Uma atenção que eu quero chamar também, um caso que pode acontecer. Ah, professor, eu fui contratado no programa de aprendiz, eu já tinha quase 24 anos, né? Quase 24 não. Eu já tinha 24, acabei fazendo 25 anos. Corre o risco ou da empresa te contratar ou da empresa te desligar. Mas no curso tem que ficar estudando até a idade de 24 anos. Então, quem pensar na possibilidade de entrar como aprendiz, tem essa vantagem. Se você já tem 24, tem a possibilidade de você ser contratado pela empresa. Você pode terminar o curso de aprendizagem que você está fazendo lá na empresa, né, e ganhar o certificado do curso, né, normal, né, uma declaração do curso que você participou, né, porque quando a gente faz a aprendizagem, além de estar trabalhando para uma empresa, a gente está estudando para essa empresa em uma outra instituição. Então, a formação teórica e a formação prática. Os dois andam lado a lado. Então, a gente tem que ficar muito atento a esse detalhe. Então,
fechando aqui a ideia. Se você tem 24 anos, fez 25 anos no decorrer do curso, você não vai perder o curso. Só pode acabar não tendo que completar o programa. A empresa ou ela vai te desligar ou ela vai te contratar para ficar dentro da empresa. Isso vai depender demais do seu desempenho. Então, qual é o perfil do aprendiz, né, do jovem aprendiz para o técnico bancário? Qual o perfil desse trabalhador? O aprendiz em serviço bancário realizará as atividades de apoio administrativo nas diversas áreas da empresa, recepcionista e atendimento ao cliente. Então, pessoal, quem não gosta muito de falar em público já tem que ficar atento a isso, porque uma das especificações é que você fale muito bem. Por isso que eu cobro essas atividades onde que vocês fazem uma apresentaçãozinha, exatamente porque tem que falar muito bem, né? Não precisa falar o português culto, pessoal. Às vezes as pessoas confundem isso. Falar muito bem, se apresentar bem, falar numa linguagem firme, né? Uma linguagem que a pessoa consiga te ouvir de forma clara, de uma forma bem específica. Isso daí é o principal, entendeu? Que eles buscam no aprendiz. Cumprindo o procedimento administrativo necessário de acordo com o setor envolvido. Colaborar na organização, conferência e a distribuição de materiais e documentos. Então, muitos jovens, né, não só o aprendiz, mas também o estagiário, faz muito trabalho assim de organização dentro da empresa. E isso hoje está ficando frequente, porque as empresas hoje elas estão começando a contar com esse tipo de trabalho para que eles possam fazer esse tipo de organização dentro da empresa. E aplica a legislação básica referente à regulamentação de pessoal. Então, muitos cadastros, muitos registros, né, que você, às vezes um cliente precisa fazer um pré-atendimento no banco, né, você vai ter ali um aprendiz ou um estagiário fazendo. Então, isso é muito importante. Pessoal, vocês já terem ideia do tipo de trabalho que vocês vão exercer dentro da empresa. O jovem que concluir esse curso estará apto a ser o quê? Recepcionista, um assistente administrativo, auxiliar de escritório ou um assistente pessoal. Isso, pessoal, não sou eu que estou falando. É o Catálogo Nacional de Aprendizagem. Então, assim, não existe um aprendiz específico para o técnico bancário. Existe quando eu falo aprendiz, pessoal, não é o curso de vocês. O curso de vocês é técnico bancário. Mas quando eu vou participar de um programa de aprendizagem dentro de um banco, normalmente eu vou ser contratado para a área administrativa. Por isso que eu quero deixar isso bem claro. Vocês estão se formando para serem pessoas aptas a trabalharem na área administrativa. E quando vocês forem trabalhar no banco, vocês vão trabalhar em setores, em funções administrativas, entendeu? Não é porque o banco é específico para banco. A regulamentação é igual para qualquer outra empresa que fosse contratar vocês, tanto para estagiário quanto para aprendiz. Vou para o próximo slide, pessoal. Então, eu deixei aqui um pouco do perfil do jovem, né? E esse perfil do jovem aí, ele fica também muito frisado porque ele está ligado com a ética de trabalho, né? Onde ele fala assim, atuar no seu meio social, profissional, com proatividade. O que é uma pessoa proatividade? Com proatividade. Uma pessoa apta a ajudar o outro. Né? Ele não espera
uma pessoa, ele não espera uma pessoa pedir-lhe um favor. Ele vai resolver aquele problema porque ele já identificou o problema e não vai esperar isso. Então, pessoal, sempre que vocês participarem de um programa de aprendiz, é mostrar sempre essa proatividade. Não precisa utilizar a palavra proatividade, mas sempre utilizar da palavra proatividade, sempre demonstrar proatividade é importante, né? Pessoal, olha, isso daqui eu sei que não é um problema de vocês, tenho certeza, mas cuidado com a higiene pessoal, né? Exemplo, eu não sei se vocês perceberam, agora na quarentena que eu deixei a barba crescer um pouco, mas eu não gosto muito de usar barba. Exatamente porque eu já criei uma marca formativa do meu profissional, que é onde a barba não se enquadra. Então, às vezes, quando eu chego no serviço com a barba grande, eu causo uma certa estranheza nas pessoas que trabalham comigo, porque não estão acostumadas a me verem com barba. Então, isso daí não é que é uma falta de higiene, mas é porque é uma marca formativa. É isso que vocês têm que identificar. Falta de higiene, uma pessoa chegou com um odor muito forte dentro de um trabalho. Cuidado com isso, né? Uma pessoa que transpira muito. Eu transpiro muito. Então, às vezes, lá no início do trabalho, eu costumava carregar lenço umedecido e passar no rosto, na pele, para sempre deixar uma sensação de pele bem geladinha, para transpirar menos. Isso daí era um ritual que eu fazia em cumprimento ao quê? Uma higiene pessoal. As pessoas não gostam de quem transpira muito. Então, eu sempre tenho esse cuidado. Mas a falta de higiene pessoal é um fator decisivo. As pessoas sempre vão olhar isso nas outras. Então, cuidado, né? Sempre que for participar de um programa, corta o cabelo, faz uma boa higienização, corte as unhas, né? As pessoas, principalmente da área administrativa, vão reparar as unhas, principalmente as mulheres que já têm esse capricho em si, né? Às vezes gosta de deixar a unha grande. Então, cuidado no tipo de corte que faz, né? Então, esse daí eu perdi bastante tempo falando porque eu acho primordial, pessoal. Agora, recepcionista, pessoal. Recepcionar, né? Atender e prestar serviço de apoio aos clientes. Você vai ver isso direto no banco. Primeiro caminho quando um jovem entra ou para estágio ou para aprendiz é ficar ali no boca do caixa ajudando os idosos. Então, não é só recepcionar, é ter paciência, né? É você, às vezes, ter que direcionar o idoso até o local, porque ele fica meio perdido, vê um monte de caixa, e às vezes é uma coisa que ele faz todo mês, mas ele nunca decora isso. Então, peço até paciência nessa parte. Organizar e executar atividades de apoio ao processo administrativo da organização, né? Então, vocês vão fazer bastante atividades de apoio administrativo, seja, às vezes, organizar cartões de crédito, né, para entrega na casa dos clientes, né? Não vocês irem entregar no cliente, mas de organizar para levar para o correio, né? Para o correio ir lá, coletar esse malote e levar para ir entregar nas casas do cliente. Vocês que fazem, talvez, essa separação das cartas que vão ser entregues para os clientes. Então, isso daí é bacana. É um exemplo de apoio ao administrativo, né? Elaborar e organizar documentos. Isso daí é primordial. Vocês vão aprender, né, lá dentro do serviço a separar documentos, a criar certos tipos de e-mail que vocês vão ter que responder dentro da empresa. Principalmente quando você trabalha numa área administrativa, boa parte da comunicação
É via e-mail. Exatamente porque o cara, ele quer registrar isso. Porque quando ele for mandar embora um funcionário, ele quer mandar embora com propriedade. Pessoal, agora é a parte boa, a parte que eu mais gosto. Ó, pense aí, pergunta ao pai de vocês, pergunte ao amigo de vocês, quanto que é o salário mínimo hoje? Faça essa pergunta quando estiver vendo esse vídeo. E olha quanto que um aprendiz bancário ganha. Entre R$ 832 e até R$ 1.029. Pessoal, e o aprendiz, ele, lembrando, ele só trabalha 4 horas por dia, normalmente 3 dias na semana. E 2 ele fica na instituição de ensino desenvolvendo habilidades teóricas. Então você ganha entre 832 a 1.029. Esses são dados atuais, pessoal. A média salarial para um aprendiz bancário no Brasil está entre essa faixa. E isso para a formação de ensino médio. Tá bom, pessoal? Para você ver, um estagiário talvez estaria ganhando R$ 500, menos que um aprendiz. Então, assim, eu acho interessante para vocês que são jovens, né, para quem já passou um pouquinho da idade de aprendiz, já começar a buscar um estágio se ainda não terminou o ensino médio, né? Vale a pena, porque hoje as empresas estão valorizando demais o trabalho do jovem. Ele não quer mais ter a paciência de formar um profissional que já tem uma idade avançada. Ele quer começar a formar esse funcionário desde novo. Então, esse é o principal objetivo, né? Então, pense com carinho quando você olhar a remuneração, vale a pena, porque você, além de estar se capacitando para o mercado de trabalho, de estar ganhando uma excelente experiência, você também está sendo bem pago para isso. Onde posso participar, pessoal? Então, eu coloquei aqui, ó. Normalmente, em nossa região, esse programa é oferecido pelas seguintes instituições: SENAC para atendimento ao comércio, SENAI para atendimento à indústria, CIEE para atendimento ao comércio e à indústria, e o SEST-SENAT voltado para o transporte. Pessoal, essas instituições é onde vocês vão fazer cursos, né, indicado pelas empresas que vocês foram contratados. Então, exemplo, fui contratado pelo Brasil, possivelmente vocês vão fazer um curso no Senac. Ah, fui contratado pela Latapac para ser aprendiz lá. Ou eu vou trabalhar, ou eu vou fazer no Senai um curso voltado para a indústria de solda, de mecânica, ou eu vou fazer um curso no CIE, né, para a área de área administrativa, ou no Senac também. Acabo fazendo nesses dois. Ah, poxa, fui contratado pela Transa Transporte de Três Rios, ou pela Viação Progresso. Possivelmente eu vou fazer o meu curso de aprendiz lá no SESC Senat. Então é isso que vocês têm que estar atentos. Porque às vezes o jovem só quer entrar no programa de aprendiz. Ele não quer ver qual curso que ele vai seguir quando ele for contratado. E isso daí é muito ruim, porque pode ser muito frustrante. Eu dava aula no Senai, em Três Rios, para o curso de mecânica, né? Lá eu aplicava aula de matemática, né? E, poxa, eu vi várias meninas fazendo o curso de mecânica. Não que as meninas não sejam, vamos dizer assim, aptas a estarem fazendo o curso. Só que a maioria chegava para mim e falava que não era aquilo que ela queria.
Então, estava sendo uma perda de tempo. E para ela não quebrar um contrato e ficar mal com a empresa e ficar mal com a instituição de ensino, ela acabava indo no curso até o final, mas simplesmente só pelo pagamento. Então, isso daí é muito ruim, pessoal. Isso daí vocês têm que sempre estar ponderando. Então, isso daí já é um ponto para vocês refletirem. Por isso que eu achei legal trabalhar nessa primeira aula de legislação, onde eu posso trabalhar, o que eu posso fazer, né? Vamos dar seguimento aqui, pessoal. Ó, fazendo um resumo da nossa aula, né? Jovem aprendiz, na parte bancária, ele tem direito. Esses são os direitos dele como funcionário. Eles vão ter direito ao salário de aprendiz, especificado pela empresa, férias de 30 dias, né? Carteira assinada, então o jovem que ainda não tem carteira, trate de fazer, porque a primeira coisa que eles vão te fazer assim que te chamar é perguntar se você já pode deixar a carteira lá. Então, já tratem de fazer carteira quem não tem. 13º salário, PIS, né? Após um ano. Então, o PIS é pago até 2 salários mínimos, né? Quem tem até 2 salários mínimos tem direito ao PIS após o final de 5 anos. Né? Isso daí pode ser alterado, pessoal. Estou falando isso para vocês, mas igual esse saque do FGTS, que os jovens aprendizes só podia sacar no final, quando terminava o contrato deles, né, teve o saque dos ativos. Então, eu estou passando aqui algumas legislações vigentes que elas podem ser alteradas de acordo com cada ano. Mas, lembrando, a legislação vigente que a gente tem hoje obedece a esses padrões, certo? INSS, desconto de 11% para a aposentadoria, repouso médico e licença maternidade. Isso acontece demais, meninas. Isso é chamar atenção para as meninas. Algumas meninas engravidam no decorrer do curso. Isso já aconteceu em vários cursos que eu apliquei de aprendiz. Elas não é cancelado o curso dela. Infelizmente, ela não consegue o certificado de conclusão. Ela consegue uma declaração de participação. Mas ela ganha mais um ano para ficar dentro da empresa. Ela não pode ser desligada porque ela ficou grávida. Ela tem direito à licença maternidade, ela vai ter todo um apoio da empresa, né? E, pessoal, todo mundo vai ter o desconto do Vale Transporte, né? A lei não cobre benefícios, como plano de saúde, odontológico e cesta básica, mas algumas empresas oferecem. Então, fique atento que pode ser um benefício do aprendiz. Tá bom, pessoal? Lembrando, eu esqueci de colocar aqui, o aprendiz ele trabalha normalmente 4 horas. E essas 4 horas não pode haver compensação de horário. Tipo, meu horário de trabalho é segunda, terça e sexta. Ah, poxa, eu vou trabalhar na quinta para ajudar um amigo para me folgar na sexta. Não posso, pessoal. Não pode fazer compensação de horário. Fiquem atentos a isso, porque se vocês se acidentarem dentro da empresa, a empresa ela não está preocupada contigo. Você tem que estar preocupado de cumprir os seus deveres, pessoal. Fiquem atentos a isso. Agora, eu vou falar sobre o estágio, pessoal. A mesma coisa aqui que a gente está vendo do aprendiz, né? Que a gente viu lá, o estágio também. Ele tem um lado social. Só que, como eu falei com vocês lá no início, que eu ia mudar um pouco o discurso, as empresas hoje elas estão preferindo capacitar jovens
entre 14 e 24 anos para formar para o mercado de trabalho do que contratar pessoas já formadas. Isso é ruim, né, para como eu, que hoje já estou com pós-graduação, já estou com vários cursos de especialização, porque hoje a empresa não precisa ter um monte de pessoas, ele só precisa ter um funcionário para aquela área e ele pode lotar aquilo ali de aprendiz, de estagiário e de técnicos que estão se formando em áreas específicas, né, para cumprir serviços naquela área. Então, eu acho, pessoal, que se vocês não pegarem essa vibe de capacitação, de treinamento para entrar no mercado de trabalho, para vocês futuramente, se vocês não correrem atrás disso, vocês estão abrindo mão de ótimas vagas de emprego, porque quando vai ver lá a sua experiência, infelizmente, não quero menosprezar o trabalho de ninguém. Todo trabalho digno, ele é importantíssimo. Mas vamos lá, eu tive um aluno que o primeiro estágio dele com 14 anos foi no INSS. O segundo estágio dele foi no banco. Hoje o cara é gerente de banco. Pessoal, a carreira do cara começou a ser trilhada lá, ó, dos 14 anos de idade, pessoal. É claro que assim, sem menosprezar o trabalho de ninguém, né? Isso daí é muito importante. Mas as empresas, elas analisam o currículo das pessoas. Elas veem o quê? A sua apresentação ali para o mercado. Então, vocês têm que estar atento a isso, né? Que você está o quê? Quando você está fazendo um treinamento, uma capacitação, o mais importante é você se dar o melhor para que você consiga o melhor lá na frente. Então, cuidado, porque hoje a empresa está de olho em vocês jovens, porque elas preferem pessoas que elas podem transformar em excelentes funcionários, entendeu? Que começou como estagiário, depois começou como aprendiz, depois entrou na faculdade, deu seguimento como estagiário e hoje é o gerente que ganha aí um salário muito alto para a nossa região. Mas esse caminho começou sendo trilhado lá no aprendiz. E essa história você vai ver se repetir sempre. Então, o estagiário é a mesma coisa. Eles sempre vão olhar esse lado social, esse lado do social. Então, quem pode fazer? Né? Quem pode fazer é aquele estudante que estiver frequentando o ensino regular nos seguintes instituições: superior, educacional profissional, quando falo ali, curso técnico, curso de assistente, um curso de qualificação técnica longo igual de vocês, tem direito a fazer estágio. Se vocês tivessem entregado o currículo desde o início na empresa de vocês, eu gostaria de ter aplicado o curso para vocês desde o início, porque teria orientado a vocês a buscarem estágio nessa área. Por quê? Um curso de 1 ano dá para fazer um bom trabalho de estágio, entendeu? Ensino médio, quem tiver numa educação especial, né? E tiver no ensino fundamental. Normalmente, quem está terminando ali o ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos. Então, é legal, né? Esse é o foco. Então, são pessoas com aproximadamente mais de 16 anos. Já não entra mais no caráter do aprendiz. Mas pode fazer aprendizagem. Um aprendiz vai de 14 aos 24 anos. Já o estágio, não. É dos 16 para frente, pessoal. Você entrou na faculdade, dá para fazer estágio. Eu comecei um outro curso técnico, uma qualificação, dá para fazer um estágio. Então, depois daqui para frente é estágio. Então, achei importante falar um pouquinho sobre o estágio na área bancária. Pessoal,
quem pode fazer parte 2? O estágio deve respeitar os seguintes requisitos. O estagiário deve ter matrícula e frequência regulares, tanto no curso que ele está fazendo, quanto na instituição que ele está estagiando. Pessoal, eu fui avaliador por mais de 2 anos de estagiário, então no final a gente faz um relatório imenso falando do profissionalismo do aluno, isso para que ele o quê? Não perca oportunidades no mercado de trabalho, pessoal. Então isso daí é muito importante. Então estagiário é coisa séria. Então, quem gosta muito de faltar ao curso, poxa, amanhã vai tentar um estágio. Se for ainda dentro do período que ele ainda está cursando, né, o curso, poxa, vai dar uma olhada lá na frequência escolar do aluno, está lá embaixo. Então, isso daí é importante. Quem falta muito, pessoal, poxa, eu quero ver a minha falta. Não adianta, já faltou, entendeu? Quem faltou, não tem mais como recuperar esse tempo. Mas, infelizmente, perde uma oportunidade por más escolhas, entendeu? Isso eu gosto muito de frisar, chamar a atenção dos alunos. Deve ser assinado um termo de compromisso do estagiário, isso é fundamental, pessoal. Um estagiário não vai ser um estagiário por completo sem esse termo de compromisso. Sem esse termo, ele não prova que ele estagiou. Isso daí serve depois para ele acrescentar junto ao currículo dele quando ele for trabalhar em uma outra empresa. Isso é o histórico dele, né? De que ele trabalhou em um determinado período numa empresa. Deve haver compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e as previstas no termo de compromisso. Exemplo, pessoal, vocês estão fazendo um curso de técnico em técnico bancário. Vocês olharam lá em cima as competências, o que um aprendiz deve fazer. As competências são as mesmas do estagiário. Todos aqueles serviços são muito similares. Então, aí eles te colocam lá para ajudar o servente de pedreiro, não desmerecendo a profissão. Para mim, é uma das profissões mais bonitas, porque é o pessoal que tem uma visão muito bacana, né? Mas voltando ao campo profissional, você está lá, foi contratado para ser um técnico dentro do banco, um estagiário, e te colocaram lá para auxiliar o servente de pedreiro. Está batendo as funções? Não bate, pessoal. Aquilo ali não está te completando em nada. Pelo contrário, vai te queimar amanhã se te perguntarem alguma ferramenta que você deveria ter aprendido dentro do banco e você, infelizmente, falar que não sabe. Então, isso daí vocês têm que tomar cuidado. Trocar o slide aqui, pessoal. Qual a carga horária do estágio? Isso daí é muito importante para vocês, né? Dê uma olhadinha com calma. Normalmente, eu coloquei aqui todos os pontos, mas normalmente de 6 horas. Eu faço um estágio de 3 horas. Então, você pode fazer mais um estágio em uma outra empresa. Somando os 2 estágios, soma 6 horas. Então, vocês têm que ter cuidado com isso. Tem gente que quer compensar horário para o amigo, quer fazer horas a mais, quer trabalhar 8 horas dentro da empresa. Isso não vai acrescentar salário e não vai garantir que você seja empregado pela empresa, né? Vai mostrar que você é uma pessoa que não cumpre leis e, ao contrário, a empresa não vai querer um tipo de pessoa assim. Então, cuidado com isso, pessoal, com a carga horária do estagiário. Então, pessoal, qual a duração máxima de um estágio? Todo mundo pergunta isso. O prazo máximo de duração de um estágio em uma mesma empresa é de 2 anos.
exceto para estagiários portadores de deficiência. E normalmente esses estagiários portadores de deficiência, pessoal, então às vezes a pessoa tem uma particularidade, algum tipo de deficiência, tipo dislexia, se ele provado uma dislexia, ele vai conseguir ficar dentro da empresa. Né? Eles amanhã vão ter que abrir uma cota de funcionários para a área de deficiência. E normalmente eles vão aproveitar esse funcionário de estágio. Às vezes a pessoa tem um grau muito alto, eu esqueci o nome da doença, não é doença, né? Dessa necessidade, vamos dizer assim, essa atendimento especial, né? Esse olhar especial, que ele precisa de um computador diferenciado, né? As letras precisam ser maiores, mas normalmente esse tipo de deficiência, essas pessoas depois dão seguimento, né? E eles dão muito bem nessa área. Então, quem às vezes tem é portador, né, de uma determinada especificidade, precisa ficar atento, né, porque pode estar dando uma oportunidade também para o mercado de trabalho. Às vezes a pessoa fica lá se sentindo coitadinho, que ele é o especial, que ele precisa trabalhar, e ele poderia estar trabalhando num serviço igual o serviço bancário, que vai pagar 5, 6 vezes o que ele ganharia na nossa região aqui, pessoal. E sendo que ele vai trabalhar muito menos. Então ele tem que ficar atento a isso, né? O estagiário pode ter férias? Isso é uma pergunta que gera demais, né? Tanto o aprendiz pode ter férias. Normalmente as férias do aprendiz é jogada para o final do curso, porque ele cumpre junto com o desligamento, né? E quando o estágio tiver um prazo igual ou superior a 1 ano, o estagiário vai ter direito às férias também. Pessoal, onde posso participar? Né? Igual lá no do aprendiz, normalmente o cadastro é feito no site do CIEE ou você faz a entrega de currículos na região, nas empresas da região. Lembrando, pessoal, 3 Rios, tanto para aprendiz quanto para estagiário, são mais de 1.000 empresas, pessoal. Não perca essa oportunidade. Eu estou falando para vocês que hoje é muito mais fácil um aprendiz, agora depois dessa crise. Infelizmente, pessoal, vier a perder o emprego, eu vou ficar muito tempo desempregado. Agora, vocês jovens, a oportunidade de ser inserido no mercado é muito maior do que a minha. E tem que ser sincero, porque hoje é a realidade do nosso país. Entendeu, pessoal? Não pense assim, poxa, o Thiago estudou pra caramba, porra, com certeza uma empresa vai preferir ele do que a mim. Não, é o contrário. Ele vai preferir um estagiário, um aprendiz, uma pessoa que ele pode moldar para aquele serviço do que, às vezes, o Thiago, que já vem estudando há 20 anos, né? Eles não estão olhando para isso, não, pessoal. Essa é a realidade. Eu gosto de trazer essa realidade para vocês. Finalizando o módulo de a parte, né, de legislação. Hoje eu falei um pouquinho sobre o programa de estágio de aprendizagem, porque é como eu vou entrar no mercado de trabalho. Agora eu vou falar sobre ética. Tá bom, pessoal?